Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas, ele é lá do Distrito Federal, lá de Brasília, e hoje é a nossa Sexta-feira com Cristo. Ele escreveu um texto chamado A Dúvida e a Fé. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Então vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi o irmão Fabrício Freitas. E o que eu faço costumeiramente há quase 6 anos? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Sempre deixando claro que eu não tenho nenhuma formação teológica. É simplesmente a minha oração aliada à leitura da palavra e aquilo que o Senhor mostra para mim e eu compartilho com vocês, tá bom? Então, eu sempre recomendo que você esteja atenta na audição ou na leitura da palavra de Deus para que você possa também ser abençoado com uma mensagem para você, tá bom? Bom, quero pedir a vocês também que façam a sua parte como missionários urbanos, compartilhem esse nosso devocional. Na Sexta-feira com Cristo a gente sempre faz uma pequena oração especial ao final, que tem a ver com aquilo que a gente vai estudar. Então eu peço que vocês possam compartilhar para aqueles que não conhecem a Jesus, venham a ouvir a sua palavra e conhecê-lo, e aqueles que conhecem, que possam ser edificados, tá bom? Vamos orar? Ó Senhor Jesus, que nós possamos crer, sermos transformados por essa fé, e que sempre que nós possamos duvidar, Tu venhas em nosso socorro. É o que pedimos, não porque merecemos, mas em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler hoje João, de 24 a 29. É uma passagem muito conhecida e que, inclusive, a gente já estudou aqui. Teve um outro foco, mas já estudamos aqui. Que é quando o irmão Tomé duvida, né? Tomé era um dos 12, estava lá com Jesus no tempo que ele pregou. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele não estava junto com os irmãos. E Jesus apareceu para os outros, e para ele não havia aparecido. E quando os irmãos falaram para Tomé, a gente viu Jesus e tal, ele, não, eu só acredito se eu visse e tocasse nas marcas da crucificação. E aí, 8 dias depois, Jesus aparece novamente e fala para Tomé, toca aqui nas minhas feridas, né? E aí, diante disso, Tomé exclama, nossa, Senhor meu e Deus meu, né? E Jesus falou, olha, vão ser felizes aqueles que acreditarem sem ver. Ora, a gente tem que refletir no seguinte, Tomé não era ingrato, não fez nada do outro mundo, porque a dúvida do Tomé era, o irmão estava com uma dúvida super humana e compreensível, e de alguma forma ele representa todos nós em algum momento que a gente tenha incerteza. E Jesus, o que Jesus faz? Ele rejeita Tomé? Não. Ele acolhe Tomé com paciência e amor, mostrando o quê? Que a fé pode nascer mesmo da dúvida. Então, a resposta de Tomé é uma das mais profundas declarações de fé do Evangelho, né? Deus meu, né? Senhor. E as bem-aventuranças de Jesus lembram a gente que crer sem ver é um ato de confiança, que Jesus vai valorizar muito, muito mesmo. Então, isso é uma bem-aventurança, é um motivo de ser feliz, né? Quando Jesus fala pra gente, você não precisa ver para acreditar. Então, meu irmão, minha irmã, se você hoje está enfrentando dúvida, lembra do seguinte, elas não são o fim da sua fé. Não de forma alguma. Elas podem, ao contrário, ser o começo de um encontro transformador com Cristo. Ele não se afasta daqueles que têm dúvida, daqueles que questionam, mas ele se aproxima de cada uma das pessoas com graça. Vamos ler? Nós vamos ler então João 20, de 24 a 29.
e diz assim, ó. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Eles quem? Os demais discípulos, né? E disseram-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Que somos nós, né, irmãos? Nós somos os bem-aventurados, aqueles que podem crer sem ver. Olha, Tomé era um dos discípulos de Jesus. Ele enfrentou uma crise de fé depois que Jesus tinha ressuscitado. E quando os amigos dele contaram que tinham visto Jesus, que ele tinha voltado à vida, ele não conseguiu acreditar. Ele queria ver para crer, né? Até tem um ditado, né, que a gente fala, não, eu sou que nem Tomé. Preciso ver para crer. Então, o Tomé, ele perdeu, né? Porque ele acabou sendo excluído da alegria dos discípulos que haviam visto Jesus ressuscitado. Ele não foi abençoado por aquela alegria, porque ele duvidou. E Jesus, conhecendo a dúvida do discípulo, apareceu para ele e lhe ofereceu o quê? Uma evidência concreta daquilo que ele desejava ver, né? Com ternura e com paciência, Jesus Cristo fala para ele, ó, põe aqui o seu dedo, estende também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. A história do Tomé vai revelar o quê? Que Jesus, ele não rejeita nenhuma pessoa que duvida. Ele entende as nossas dúvidas e está disposto a nos mostrar a sua verdade. Logicamente, nem sempre vai oferecer provas como ofereceu para Tomé. Por isso, a gente precisa crer, mesmo quando a gente não vê. A gente precisa acreditar. Mas, meu irmão, minha irmã, se você está aí lutando com dúvidas e precisa de uma prova pessoal, tenha certeza disso. Jesus está pronto a encontrar você onde você estiver. Jesus não vai te dar as costas, não. Ele pode transformar as suas dúvidas em fé, trazendo para a sua vida confiança, trazendo o que há de melhor. Então, eu convido você agora, para encerrarmos, que você ore comigo essa pequena oração. Senhor Jesus, ajude-me a superar as minhas dúvidas e a confiar no Senhor. Mostra-me a sua verdade e encha meu coração de paz. Transforme as minhas incertezas em fé sólida. Amém. Ele pode fazer isso por você, viu, meu irmão? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Ora, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Está em Hebreus 11:1. E o versículo que o irmão Fabrício Freitas escolheu para esse texto, a dúvida e a fé, foi o 29, que diz o seguinte: bem-aventurados são os que viram, os que não viram e creram. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que dúvida e fé se contrapõem, mas Jesus pode e vai estar ali, ó, indo ao nosso encontro para sanar qualquer que seja a dúvida. Então, nós o abraço dá super, mega certo, não deixa de abraçar, tá bom? Lembra que nós temos um compromisso que é decorar o Salmo 25:12. Eu acho até que você já decorou, né? Porque nós já falamos isso 192 vezes este ano. Então, eu penso que você já decorou. Então, é o Salmo 25:12 que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora, eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que a gente vem repetindo também todos os dias, que é o seguinte, para você não esquecer dessa importante verdade.
tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.